Oh, obrigado, Pai, Tu és digno. Oh, aleluia. Você pode levantar suas mãos e dizer para Ele que Ele é digno, dizer que Ele é o seu Senhor. Oh, aleluias. Oh, aquele que ressuscitou. Oh, aleluias. Oh, e com Ele, querido, você está assentado à direita de Deus. Aleluias. Querido, você não é mais um perdido. O caminho que você estava era para a morte. Oh, aleluia, mas hoje você tem vida. Oh, Jesus Cristo, você foi ressuscitado e com Ele, está à direita de Deus. Aleluia. Você está à direita do seu Pai. Oh, aleluias. Então você pode declarar isso, que você é digno. Digno, Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno. Oh, aleluia. Obrigado porque nos deu vida, Pai. Obrigado porque estamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nós, o Teu Espírito Santo que está em nossas vidas. Pai, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, corações abertos nessa noite. Eu declaro, Pai, os teus filhos, Pai, com o coração receptivo à Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que a semente, que é a Tua palavra, e é incorruptível, Senhor, ela vai florescer e frutificar. Pai querido, a 30, a 60 e a 100 por um. Obrigado, Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, a Tua palavra sendo, Pai, a primazia nas nossas vidas, transformando o nosso modo de pensar, transformando a nossa forma de viver, Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai querido, que os meus irmãos não vão sair daqui nesta noite da mesma maneira. Porque a Tua palavra, Senhor, vai afetar a vida de cada um, de maneira com a qual eles vão viver digno do chamado que tem, digno de tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para cada um, Pai, em nome de Jesus. É isso que eu declaro sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Me coloca à disposição do Teu Espírito, Pai, para falar a Tua vontade, Senhor, aquilo que está no Teu coração e que vai edificar a cada uma das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que alegria a gente estar mais uma vez aqui, reunido nesse culto da família. Amém? É maravilhoso a gente poder desfrutar da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E o Senhor tem grandes promessas para as nossas famílias, querido. E é necessário que a gente realmente agarre essas promessas, amém? O Senhor tem coisas grandiosas para as nossas vidas. E a gente não pode desperdiçar nenhuma delas. Amém? Aleluia, você crê nisso? Aleluia. Você agarrando pela fé tudo aquilo que Deus tem de promessa para você e para a sua família? Amém? Aleluia. E por isso, querido, eu quero falar nessa noite. Aleluia. Proteja a sua família. Aleluia. Esse é o tema da ministração dessa noite. Amém? Querido, e aí, né? Porque você pode imaginar, porque proteger da sua família. Família é o maior bem que Deus nos deu. Amém?
Aleluias, e por isso nós devemos proteger. Sei que você sabe disso, né? Sei que você tem a consciência disso e você, todo momento, né, trabalha para proteger a sua família. E é importante que a gente entenda, né, a partir da palavra, que nós temos coisas que cada um de nós precisamos fazer para que, de fato, a nossa família esteja protegida. Amém? Aleluias, glória a Deus. Então vamos lá abrir a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do primeiro verso. Aqui vai estar falando a história de Ezequias, momento, né, da história de Ezequias. Eu quero usar ela como um exemplo para a importância que a gente tem de proteger a nossa família. Amém? Aleluia. Você já chegou lá em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do primeiro verso. Amém? Olha o que diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Você pode repetir comigo? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que, diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Querido, interessante que aqui Ezequias, ele já estava muito doente, e aí o profeta Isaías veio trazer uma mensagem para ele. E a primeira coisa que o profeta Isaías trouxe para ele é: põe a tua casa em ordem. Querido, esse foi um mandato de Deus para Ezequias. Ele estava numa situação muito ruim, ele estava doente, estava para morrer, e aí o profeta foi claro com ele: põe a tua casa em ordem. Querido, aqui mostra a importância da gente ter o cuidado com o nosso lar, o cuidado com as nossas casas. Amém? E é interessante, querido, que logo após ouvir uma mensagem, querido, que não é boa. Você concorda comigo? Aquilo que Ezequias ouviu não agradou o seu ouvido e trouxe muita tristeza. E aí a atitude dele foi a mesma que ele sempre fez diante dos problemas. A Bíblia mostra que Ezequias, querido, era um homem, era um rei segundo a vontade de Deus. Tanto que os seus atos, aquilo que Ezequias fez no seu reinado, foi grandioso. A Bíblia relata como grandioso tudo aquilo que ele fez. Se você for no capítulo 19, Ezequias, Israel estava para ser tomada pela Síria, e no entanto, Ezequias, diante daquela situação, ele vai para o Senhor e ora: olha, essa batalha não é minha. E o Senhor assume aquela batalha, e ele não colocou nenhum soldado. E Deus com um anjo matou 185 mil homens. Então nós não podemos falar que Ezequias não era um homem que, diante das situações, diante das circunstâncias, ele ficava da mesma maneira, ele ia para o Senhor e pedia aquilo que ele precisava. E aí eu pergunto para você, querido, como tem sido, né, a sua atitude diante das situações? Como tem sido a sua atitude diante dos problemas? Será que a gente fica com aquele relatório e se acomoda, né? Ou se contenta com aquilo, ou acredita: olha, não tem mais solução? Talvez Ezequias poderia ter imaginado: olha, não tem mais jeito. Já veio o profeta dizer que o meu tempo acabou. Mas, no entanto, ele fez aquilo que ele sabia. Ele foi clamar, ele foi pedir, né, ajuda para o Supremo, amém? Aqui o Supremo funciona, amém? Ele foi pedir ajuda para o Supremo, amém? E aí a Bíblia mostra que Deus deu para Ezequias mais 15 anos. Mas, no entanto, querido, infelizmente,
Infelizmente, Ezequias falhou. Mesmo depois de receber aquilo que ele havia pedido, ele havia estendido o seu prazo, ele estava para morrer, Deus deu um benefício para ele estendeu o seu prazo, mas ainda assim, Ezequias não correspondeu àquilo que ele havia recebido de Deus e não pôs em prática o mandato que ele recebeu, que era de pôr ordem em sua casa, arrumar a sua casa. Querido, nós precisamos estar muito atento à vontade de Deus para as nossas vidas, à vontade de Deus para as nossas famílias, porque nós podemos fazer tudo a perder. Olha só o que aconteceu. Vão comigo, por favor. Em 2 Reis, no capítulo 21. Um pouquinho mais adiante, agora no capítulo 21. A partir do primeiro verso também. Olha só o que diz. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 50 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Hefzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou-se altares a Baal, e fez um poste de ídolo com que fizera Acabe, rei de Israel, e prostrou diante de todos os exércitos dos céus e o serviu. Vamos no verso 9. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Querido, aqui é o filho de Ezequias. Ezequias morreu, Manassés assumiu, mas infelizmente ele não fez aquilo que o pai dele havia tido feito. Ezequias, no seu reinado, ele destruiu todos os ídolos. Ele retomou a adoração a Deus. Mas, no entanto, Manassés destruiu tudo aquilo que ele havia feito. E por causa disso, a nação de Israel foi feita cativo na Babilônia. Veja só o perigo que é quando nós não ouvimos a voz de Deus e não correspondemos a algo que Ele deu para nós como um mandato. Olha o perigo que é. Ezequias comprometeu a sua geração. Ele comprometeu tudo. Por quê? Ele não pôs ordem na sua casa. Se você pegar, querido, Manassés, no início do texto, fala que Manassés assumiu com 12 anos. Se ele assumiu com 12 anos, e Ezequias viveu 15 anos após aquele diagnóstico que ele recebeu, significa que Manassés nasceu no período extra que ele recebeu de Deus. Ele já sabia do mandato que ele tinha, ele já sabia que ele precisava pôr ordem na sua casa. Manassés nasceu exatamente nesse período, após ele ter recebido o mandato de Deus para pôr em ordem a sua casa. Mas ainda assim, ele não ele não cumpriu esse mandato. E ele pôs toda a sua geração a se perder. Querido, isso chama a atenção para as nossas vidas, da importância de nós, como família, entender a importância de estarmos levando a nossa família ao Senhor. Levando a nossa família a, de fato, entender as verdades da palavra. Amém? E muitas das vezes as pessoas estão preocupadas com o seu dia a dia e esquecem que precisam depositar tempo de qualidade para estar com a sua família. Tempo de mesa.
tempo onde você pode, né? E aí quero falar aos pais, temos bastantes pais aqui, amém? Aos homens, Deus nos deu um mandato também. Deus nos chama para que sejamos o cabeça do lar. Você casal que não teve aqui no Bem Casado, perdeu, amém? Porque exatamente ontem nós aprendemos a respeito disso. A importância dos papéis. Que cada um precisa exercer. E nós, maridos, temos um papel fundamental como líderes. Você que é líder, é você que conduz, amém? É você que traz a direção para a sua família. E, né, como nós aprendemos ontem, quando nós invertemos esses papéis, e aí teve uma dinâmica aqui maravilhosa, né? Onde não vou dar muito detalhe não, né? Mas está até gravado, né? Tinha homem aqui andando de salto, foi desastroso, irmãos. Foi desastroso o negócio. Não funciona. Mulher andando de sapato masculino, não funciona. Não dá certo. Não troca os papéis. Por isso da importância, querido, de nós assumirmos aquilo que Deus tem como propósito, como mandato para as nossas vidas. Nós não podemos deixar isso. Por isso que é necessário que a gente entenda como proteger as nossas famílias. A gente precisa proteger as nossas famílias. Amém? E quando a gente fala sobre guiar a nossa família, conduzir a nossa família, fala a respeito de um caminho. Amém? E um caminho, se você pensa no caminho, é porque um caminho vai levar a alguma direção, a algum lugar. Você concorda comigo? Amém? O apóstolo Lutero, ele tem uma frase que é bem interessante, né? Quem sabe para onde ir, quem não sabe para onde ir, vai para qualquer lugar. E ainda acha que está certo. Querido, quem não tem uma direção, quem não sabe para onde ir, ele vai para qualquer lugar. E o problema não é ir para qualquer lugar. O problema é ir para qualquer lugar achando que está certo. Não vai dar, querido. Não vai dar. Vai sair aí sem direção. E por isso da importância de a gente ter claro aquilo que Deus tem como propósito para mim, para você, para as nossas famílias. Para que a gente possa trilhar esse caminho. Um caminho correto, amém? É por isso que a gente precisa entender a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente precisa ficar atento à voz de Deus, amém? Receber aquilo que Deus tem como propósito. Deus tem algo precioso para as nossas vidas, amém? Essa questão da liderança do homem é tão importante que tem uma estatística que mostra, querido, que a cada 2 crianças que chegam na igreja, conhecem a Jesus, quando ela volta para sua casa, a cada 100, no mundo de 100, somente 2 crianças que vêm para a igreja, quando volta para casa, ela consegue influenciar e trazer a família. A cada 100, somente 2. As mulheres, esse número sobe para 17. Ou seja, a cada 100 mulheres que primeiro conhecem a Jesus, quando elas voltam para casa, e aí vão influenciar a sua família, somente 17 conseguem êxito. Sabe qual que é o número? Quando o homem vem primeiro? 93. Olha a importância que tem nós, como homens, líderes, na influência da palavra sobre a nossa família. Porque quando o homem, querido, aceita Jesus, ele influencia a sua casa. Ele traz essa influência para a sua casa. E é por isso que a gente precisa se manter nela. Amém? Influentes na palavra para que a gente continue protegendo a nossa família. Amém? Aleluias. Glória a Deus. E querido, é desejo de Deus que a gente guie a nossa família para um trajeto. Jeremias, no capítulo 29, verso 11, você não precisa abrir, diz o seguinte:
Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o futuro que desejais. O futuro que você deseja, querido, está em Deus. Amém? Não está na sua força, não está no seu intelecto, não está na sua capacidade, por mais capaz que seja, por mais inteligente que seja, por mais habilidoso que você seja, aquilo que você precisa e aquilo que é necessário para a sua família está em Deus. Está em Deus. Amém? Por isso da importância da gente entender essas verdades. E por isso da importância de que a gente esteja atento à vontade de Deus, né? Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Cadê os alunos do Rema? Eita glória a Deus, aleluia. Eu estou dando essa matéria, né, no Rema. Aleluia. Então vocês vão ver um pouquinho aquilo que a gente também conversou na sala de aula. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. São filhos. Amém? Querido, se você é guiado por Deus, significa que você é filho. Amém? É isso que esse texto está trazendo para você. Isso é um benefício real que Deus fez por cada um de nós. Está disponível para as nossas vidas. Está disponível para mim e para você. Aleluias. Por que não usar? Por que não contar com Deus? Quando a situação vem, quando a gente está perdido, não sabe o que fazer. A gente precisa estar atento a essas coisas. E é interessante, querido, que o texto fala que todos são guiados, todos aqueles que são guiados são filhos. Mas isso não quer dizer que todos os filhos são guiados. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, infelizmente, quem é filho de Deus aqui? Amém? Se você aceitou Jesus Cristo, você é filho. A Bíblia fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Amém? Então, se você já aceitou Jesus, você é filho. Mas porque você é filho, não quer dizer que obrigatoriamente você é guiado. A gente tem que ter esse entendimento, querido. Porque o texto é claro. Ele está dizendo, todos que são guiados, esses são filhos. Mas pode ser que eu seja filho e não estou sendo guiado. Amém? Você está comigo? Por isso a gente é importante a gente entender aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, através da palavra. Para que de fato a gente venha viver essas verdades a cada dia das nossas vidas. Amém? Para que de fato a gente ande em cada momento, em cada tempo. A situação pode vir, querido, a circunstância pode vir, mas você vai saber como lidar com ela. Você vai ser dirigido a como lidar com ela. Você não está sozinho, amém? Deus está te guiando, Deus está te conduzindo. Aleluias! E essa é a segurança que nós temos. Essa é a segurança que a gente precisa ter. Amém? É assim que a gente protege a nossa família. Querido, não tem coisa pior. Você está num lugar perdido. Pior ainda se você estiver perdido com a sua família. Uau, é terrível. É horrível. Nós não temos que andar perdidos. Deus quer nos mostrar o caminho, Ele quer iluminar aonde você precisa ir. Amém? Esse mesmo texto de Romanos 8, ele também fala a respeito, né, que Ele em nós, no nosso espírito, Ele testifica que nós somos filhos. No nosso espírito, ou seja, aonde que Deus vai guiar você? Aonde que Deus vai falar aquilo que você precisa fazer? Aonde que Ele vai te orientar a cada dia da sua vida? No seu espírito. É no seu espírito. É lá que Ele vai te guiar. A Bíblia fala também que Ele não nos deu um espírito de medo,
Romanos 8,14, 8,13. Ele não nos deu espírito de medo para continuar amedrontados, pelo contrário. Aleluias. O espírito que clama, Abba, Pai. Ou seja, na situação, no problema, na circunstância, querido, você dentro de você, você sabe que você é filho. E se porque você é filho, você diz, Pai, eu preciso da sua ajuda. Você é meu pai. Você conta com seu pai. Aleluias. Você pode contar com seu pai. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Mas muitas das vezes, querida, a gente ouve essas coisas, conhece das verdades, e parece que a gente está como se fosse um balde furado. A gente ouve tudo isso aqui, mas aí no dia a dia a gente acaba deixando, né, essas verdades se esvaziarem pelo balde. Porque as circunstâncias, as situações do dia, os problemas, acabam sufocando. E ao invés da gente ir cada vez mais para o Senhor, a gente vai buscar entender na nossa mente como que eu resolvo essa situação, como eu resolvo esse problema. A gente quer buscar no nosso ser. A Bíblia fala a respeito, né, que a nossa natureza humana, nós fomos feitos uma natureza tríplice. Nós somos o Espírito, querido. Essa é a sua realidade, amém? Um Espírito que hoje, através de Cristo Jesus, é um Espírito que foi recriado, amém? Aleluias. Um Espírito novo. Você foi recriado em Deus. Você está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, assentado. Efésios 2,6, amém? Essa é a sua posição. Esse é o local onde você está. Isso fala a respeito do ambiente, querido. Estar no ambiente, você desfruta desse ambiente. Amém? Aleluias. Oh, glória. Se você está aqui, querido, você está desfrutando desse ambiente. Tem um ar-condicionado, tem uma cadeira acolchoada. Amém? Desfruta do ambiente que você está em Cristo Jesus. Você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Amém? Essa é a sua posição. Aleluias. Esse é o local onde você está. Aleluia. Esse é o ambiente que você está. Você não está mais nesse mundo, perdido, caído. O diabo não tem mais influência sobre você. Ele não tem mais influência sobre o seu ser, que é o seu espírito. Ele perdeu, amém? Aleluias. Ele não pode fazer nada. Mas, infelizmente, existe um local que nós ainda precisamos lidar, que é a nossa mente. Porque, querida, a sua mente pode influenciar a qualidade de vida que você tem, se você não saber lidar com ela. No seu espírito, querido, a Bíblia nos mostra, aquilo que Jesus fez foi mais do que suficiente. Ele fez tudo. Amém? Não há nada que você pudesse fazer. Amém? Ele já fez tudo. Mas nós sabemos que a nossa natureza é que nós somos sim um espírito, mas que tem uma alma e está num corpo. Kenneth Hagin coloca dessa maneira, né? Você é um espírito que tem uma alma e está no corpo. A alma, querida, é onde estão os seus sentimentos, onde está a sua razão, onde está a sua vontade, o desejo. O seu corpo é o local onde o seu espírito, né, tem legalidade para estar aqui na terra, tocando aqui. Né? Só estamos aqui na terra porque nós temos um corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Amém? Aleluias. Mas existe algo que, infelizmente, o diabo pode influenciar na sua vida. Não é o seu espírito. Porque o seu espírito veio de Deus, você tem um espírito recriado. Amém? É a sua alma. As suas emoções. Você pode, sim,
receber ainda influência do diabo, mas se você permitir. Porque, querido, quando a gente recebe a Cristo como nosso Salvador, dentro de você, você sabe que algo mudou. Amém? Dentro de você é exatamente aquilo que fala em Romanos. Dentro de você existe uma convicção. Existe algo. Já está falando dentro de você. Existe o que nós chamamos de, a Bíblia chama de testemunho interior. Que Deus está falando, olha, você é filho. Você tem essa certeza. Você não precisou de ouvir uma voz de Deus para falar que você é filho. Amém? Não foi como Jesus, né? Quando foi batizado, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não, você não precisou disso não, querido. Já tem algo dentro de você dizendo, você é filho. Amém? Aleluias. Já tem algo testemunhando no seu coração que você é filho. Oh, aleluias. Já tem o seu testemunho interior. É necessário a gente entender essas verdades. Mas, no entanto, querido, na sua alma ainda há algo que você pode fazer. Porque quando você foi salvo, quando você aceitou Jesus, talvez naquele primeiro momento você ainda, situações, circunstâncias que estavam na sua mente, se você pensava, né, que você é incapaz, talvez traumas que você já vivenciou, talvez pessoas já disseram, olha, você não tem jeito. Já viraram para você e falaram, olha, para você não tem solução, né? Esquece, você não é nada. Talvez essas coisas, quando você aceitou Jesus, isso ainda não mudou, querido. Talvez essas coisas ainda não se alteraram. Como é que eu posso tirar esses pensamentos que o diabo, a vida toda, tentou colocar em você, colocou sobre você? E que esses pensamentos, querido, né? Kenneth Reagan também fala o seguinte: eu não consigo fazer, eu posso até, eu não consigo impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer um ninho aqui, porque para ele fazer um ninho ele tem que voltar aqui várias vezes, não é assim? Porque pensamentos, querido, eles, quando, né, a gente pensa frequentemente, ele se torna em nós uma meditação. E aí, essa meditação, querido, vai fazer com que você torne ela em uma ação. E uma ação contínua, ela vai virar o quê? Um hábito. E o hábito, muitas das vezes, vai determinar quem você é. Então, quando nós aceitamos Jesus, existe algo que a gente precisa fazer, é mudar aquilo que estava na nossa mente. Transformar aquilo que estava na nossa mente. É algo que a gente precisa lidar, querido. E como nós lidamos com isso? É isso que eu quero trazer como verdade para as nossas vidas. Da importância da gente blindar a nossa família. Como eu posso estar blindado com aquilo que Deus tem falado comigo? Amém? Aquilo que você tem recebido, para que não continue sendo, né, aquele balde furado, para que você de fato possa receber, e aquilo que você está recebendo não só encha você, mas começa a transbordar. Amém? Vai transbordar por aqueles que passam pelo seu caminho, você vai influenciar quem estiver perto, você vai influenciar a sua família. Amém? Aleluias. Vamos comigo lá em... Oh, aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 10. Oh, aleluias. Segundo Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 4.
2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4, diz assim, olha, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando em nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, o diabo vai tentar construir na sua mente fortalezas. Talvez ele fez isso a vida toda, construindo algumas fortalezas em algumas áreas da sua vida. Mas é tempo de você entender que você precisa transformar tudo isso através da palavra. Amém? Você precisa deixar a palavra, querido. Como é que eu tiro um pensamento errado? Com a palavra, com o pensamento certo. Amém? O pensamento errado precisa ser substituído pelo pensamento certo. Amém? Fortaleza aqui, no original, esse texto fala a respeito de argumentos contrários. É o diabo realmente trazendo ali argumentos para toda vez, né, contrariando aquilo que você está ouvindo da palavra, né? Você vem para o culto, né, e recebe uma palavra que diz que você é curado, amém? Por quê? Porque a palavra diz, ele garante essa verdade para você. Mas muitas das vezes o sintoma vem, e aí o diabo fala, mas será? Será? Como é que eu combato isso? Essa fortaleza que ele tenta criar? Com a palavra. Amém? Ela é poderosa, querido, para destruir cada uma dessas fortalezas. Então, querido, se existe na sua vida ainda alguma área na qual você acha que, olha, aqui eu tenho uma fraqueza. Então, comece a buscar a palavra, aquilo que a palavra diz a respeito dessa área na sua vida. Amém? E substitua pela palavra. Torne a palavra meditação. Assim como Josué 1:8 diz, medita na palavra dia e noite, tomando cuidado para fazer tudo que tenha na palavra, para que tudo aquilo que você fizer seja bem sucedido. Amém? Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Aleluias. Não é para você ficar fraco em algumas áreas, não. Para você entender que pela palavra, amém? Renovando a sua mente, você é mais do que vencedor. Oh, aleluias. Glória a Deus. Vamos em Tiago 1:21. Tiago, no capítulo 1, verso 21. Tiago 1:21, olha o que diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Querida, a alma que está dizendo aqui não é o que às vezes as pessoas leem esse texto acreditando que está falando sobre a salvação. Não está falando sobre a sua salvação. Aqui está falando sobre a sua mente, sobre a sua alma. Amém? E essa salvação aqui é o quê? É a renovação da sua mente. É a restauração. A mesma coisa que você faz quando você tem um sofá velho e você reforma ele. Você vai lá, troca o tecido, troca o couro, né? E aí ele fica restaurado. O original aqui, essa palavra quer dizer a mesma coisa, restauração. Renovar. Nós precisamos renovar a nossa mente. Vê que Tiago começa a falar, olha, nos livrando de todo o acúmulo. Pode ser, querido, que o diabo possa ter a vida toda influenciado a sua mente com qualquer que seja a mentira que ele tentou. Mas não mais sobre a sua vida, amém?
Você, em nome de Jesus, eu creio a palavra entrando na sua vida, realmente ela fazendo morada e transformando todo o seu ser, amém? Aleluias! Essa é a realidade, querido, que eu e você precisamos viver. Então, querido, o único acesso que o diabo pode ter às nossas vidas é na alma. É nos seus sentimentos. É insinuando mentira. Nós lemos lá o texto de 2 Coríntios, sofismas são mentiras, miragens. Mentiras. É isso que ele vai tentar. Mas ele é um perdedor, amém? Aleluias. Por isso, querido, no ambiente familiar, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Aquilo que a gente diz. Não pode haver falta de perdão. Querida, a falta de perdão vai entulhar o seu coração. Vai impedir você de ouvir a vontade de Deus para você. Não ande assim. Não pode existir isso na sua vida. Não ande. Não deixe que isso mate você. A falta de perdão é como, né? Ela vai entulhar, ela vai impedir. A Bíblia fala, né? Que se você não perdoar, Deus não vai ouvir as suas orações. Não tem relacionamento. Não deixe isso acontecer com a sua vida, amém? Não deixe essas coisas acontecer na sua família. E aí, como nós protegemos a nossa família? Vamos lá em Efésios. Meu Deus do céu, o tempo voa. Eita, vamos lá em Efésios, no capítulo 6. Aleluias. Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Como nós, então, protegemos a nossa família? Como a gente pode proteger a nossa mente? Olha o que diz aqui a carta de Paulo aos Efésios. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-os da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh, aleluia! Esse texto fala da armadura de Deus, amém? E querido, quantas das vezes eu li esse texto, né? E aí eu saía de manhã, né? Hoje eu preciso, né? O dia vai ser difícil, eu preciso pegar a espada da palavra, porque quando o diabo vier, eu vou estar preparado. Senão, ó, hoje eu vou ter que usar do escudo da fé. Quando já fez isso aqui, gente? Já fiz demais, querido. Já fiz demais. Querido, esse texto não está falando sobre cada elemento da ferramenta do soldado. Até mesmo porque um soldado, ele não sairia para a luta sem alguma dessas ferramentas ou alguma dessas armaduras. Ele não vai sair para a luta. Amém? Então, eu não posso olhar para esse texto de maneira individual. E muitas das vezes eu posso me confundir. O que seria, então, vestir o capacete da salvação? Mas aqui, Paulo está falando para crente. Para pessoas que já foram salvos. Então, o que é, então, vestir o capacete da salvação, querido?
que Paulo está trazendo para nós como entendimento é que nós precisamos nos revestir do conhecimento bíblico dessas verdades. O que a salvação diz que você tem, querido? A salvação diz que você é curado. Ela diz que você é preservado, amém? A palavra no original salvação é preservação, salvação, cura, amém? Proteção, isso é salvação. Então, diante da situação e circunstância, você vai estar revestido desse conhecimento, porque você não vai permitir que isso te abale, amém? Quando o sintoma vier, você vai dizer, eu sou curado em Cristo Jesus. A couraça da justiça. O que seria a couraça da justiça? É o entendimento a respeito da justiça de Deus. Aquela posição que você foi colocado em Cristo Jesus, amém? Aquilo que a Bíblia diz, que você é justo, você é justiça de Deus. Você não é mais um coitado, você não é mais um indigno, amém? Você não é um pecador. A Bíblia diz que você é justo, aleluia. É disso que Paulo está falando, revestir da armadura é revestir desse conhecimento. Porque no dia mal, na situação, na circunstância, o diabo não vai ter vez contra a sua vida. Amém? Porque você vai entender essa verdade sobre você. Aleluias. Aleluias. E aí eu quero destacar, eu vou destacar aqui um ponto, querido. Não é que eu estou dizendo que esse é mais importante que o outro. Eu quero porque, olha, eu tenho mais 3 minutos. Não dá para falar de tudo, mas eu quero destacar a importância da gente entender o conhecimento da justiça, amém? A gente está nesse mês falando de justiça de Deus, então a gente precisa entender, o que é ser justiça de Deus, aleluias. Então abre comigo rapidinho lá em Romanos 5,17, a gente não vai ter muito tempo, Romanos no capítulo 5, verso 17. Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Querido, o conhecimento da justiça faz com que você reine em vida. Amém? Você não é mais um pecador, você se tornou justo. Aleluia, você é justiça de Deus. Aleluia, Ele já se fez pecado por você, para que nele você fosse feito justiça de Deus. E o que significa ser justiça de Deus, querido? É estar diante de Deus, como se o pecado nunca existisse. É você estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem nenhum complexo de inferioridade. E querido, quando a gente não entende essa verdade, se você chegar a pecar, qual que é a primeira coisa que o homem, quando peca, faz? Ao invés de aproximar, ele afasta. Foi assim com Adão. Foi ou não foi? Adão não se escondeu? Por quê? Ele não tinha, ele pecou, ele falhou. Ele se achava indigno. E querido, se você é indigno, como é que você pode receber algo de Deus se você se acha indigno? Então, se você não sabe o que é, você não tem esse conhecimento do que é a justiça de Deus na sua vida, como é que você vai viver? Como é que você vai reinar em vida? Como o texto que a gente acabou de ler. Você não vai reinar quando você estiver no céu, não, querido. Você já reina hoje. É exatamente isso que nós acabamos de ler. Deus tem algo maravilhoso, Deus tem uma vida perfeita para você hoje, que você pode desfrutar em Cristo Jesus. Mas não é na sua força, é em Cristo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz também que é necessário que todos aqueles que creem se acheguem e saibam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluias. Aleluias. Você sabe quem seu pai é?
Você conhece o seu Pai? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que tem fé sabe quem Ele é, sabe que Ele existe, sabe que Ele existe e é galardoador. O que é saber que Deus existe? É conhecer os seus atributos, é conhecer o seu caráter, saber que Ele é seu Pai. Ele é um Deus que quer o seu bem, amém? Ele não é um Deus que quer o seu mal. Por isso Deus não coloca doença, querido. Por isso que Deus não vai colocar nada sobre a sua vida para te testar, não. Porque Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é bom, amém? Então, quando eu não tenho esse entendimento de justiça, quando eu não sei quem eu sou, o que eu tenho em Cristo Jesus, como eu posso viver? A própria Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Aleluias! Então você vive pela fé, amado. Aleluias! Você vive pela fé, porque você é justo. É impossível você ter uma revelação da fé maior do que a sua revelação de que você é a justiça de Deus. Entendeu, querido? Porque se você não entende que você é a justiça de Deus, como é que você vai entender a respeito da fé? Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Então, para que você entenda e viva pela fé, é necessário que você entenda primeiro que você é justo. Amém? Aleluia! Ficou claro? Amém? Essa é a verdade sobre as nossas vidas, querido. E aí eu quero encerrar, e aí o louvor quiser subir, com a parábola, está lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24. Aleluias. Mateus 7, 24. Olha o que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente. Quem é prudente? Aquele que ouve e pratica. Amém? Que edificou a sua casa sobre uma rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto com aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui, querido, Jesus está trazendo duas situações. Um homem que construiu a sua casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. Querido, aonde é mais fácil construir a casa? Na areia. Porque quem constrói na rocha, ele primeiro precisa cavar. Ele precisa encontrar a rocha. Ele precisa entrar. Na areia, não. Ele já constrói por cima. Aquele que construiu na rocha, ele já estava dando lá a festa de inauguração. E talvez o outro que estava construindo na rocha, as pessoas nem sabiam o que ele estava fazendo, porque estava lá no fundo. Mas, no entanto, querido, aquele que constrói na rocha, ele não pensa em resultados imediatos. Ele não está preocupado com o resultado imediato. Ele está preocupado com o duradouro. Aquele que faz a sua casa na areia, muitas das vezes, ele não tem consciência daquilo que vai vir pela manhã. Não está preocupado. Não está preocupado com o que vem pela manhã. Porque para ele, o mesmo clima que está, o mesmo tempo que está hoje, pode ser amanhã. Não está preocupado. Mas aquele que constrói a sua casa na rocha, mesmo diante de situações e circunstâncias, mesmo se alterar o clima, mesmo se o ambiente for alterado, ele se permanece firme.
Querido, é isso que é importante para que eu e você mantenha a nossa família segura. Que a gente construa as nossas bases na palavra. Amém? Querido, para isso é necessário esforço. Não tente viver uma vida de facilidade, uma vida do automático. Se esforce, querido. Se esforce para manter a sua mente blindada. Se esforce para cuidar da sua família. Amém? Para levar a palavra para a sua família. Para manter a sua família sobre a palavra. Amém? Aleluias. Querido, toda vez que eu ministro sobre a família, eu gosto de trazer uma dica. E aí eu vou trazer aqui, né, para aqueles que têm filhos. Esse é um livro maravilhoso. Revolução no Lar, 260 dias do Novo Testamento com seus filhos. Aqui, querido, é o Novo Testamento. E cada dia, né, a gente em casa lê um capítulo com os meninos. E aí nesse livro ele tem, você lê o capítulo todo, né, um capítulo, né, do Novo Testamento, né, começando lá em Mateus, passando por um a um, querido. Então nós vamos ler, os meninos vão ler o Novo Testamento todinho esse ano. Aleluias. Então passa por um a um, né? E aí ele tem um devocional, ele tem ali um texto falando sobre aquilo, né, que nós lemos. E também tem uma oração. É uma dica maravilhosa, querido. Dedique tempo com seus filhos. Né? As coisas são muito corridas. Né? Quando a gente olha, né, as crianças já estão grandes, já passaram o tempo. Se a gente não se esforça em ter essa dedicação, né, é assim que a gente vai estar protegendo a nossa família. Amém? É com esses cuidados. E aí, para encerrar, recentemente o Tito, né, a gente tinha levado ele numa festinha de aniversário de um amigo, era numa granja bem longe. E aí eu não fiquei, eu voltei, e aí ele ia voltar com os amigos, com o pai de alguns amigos. E aí voltando, né, estavam com a música no carro, né, as crianças ali divertindo com a música no carro. E aí o Tito simplesmente falou assim, olha, mas por que vocês não colocam um louvor? Vai edificar as suas vidas, essa música não é boa. Essa música não traz uma coisa boa. É isso, querido. É isso. É sobre isso. O mundo não vai influenciar os seus filhos. Amém? Ele vai estar guardado. Ele vai estar seguro. Amém? Aleluia. Eu não teria coragem não, querido. Pode ficar de pé, amém? Quero orar por você. Pai, graças te dou. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, pela consciência de cada um de nós, da importância, Senhor, de blindarmos a nossa casa, Pai, de mantermos a nossa casa em segurança, Pai. Pai, para isso é necessário, Pai querido, realmente que a gente tenha dedicação à tua palavra. Pai, obrigado.